Ontem? Antes não podia ir. Ontem vocês não foram pra igreja, não? Você foi pra igreja segunda-feira, ontem não foi, não. Ninguém foi na igreja aqui ontem. Foi. Tô lembrando, não. Senta, por favor, Emanuel, pra você ouvir a palavra de Deus. Mas ontem a gente foi. Ontem? Ontem de ontem. Foi, anteontem foi mesmo. Mãe. Aonde que nós vamos ler, Emanuel? Samuel, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Muito bem, Emanuel. Parabéns, tá? Tá muito bom. Fala, Samuel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel. Juízes, Samuel, não. Juízes, Ruth. Ruth. Muito bem, Emanuel. Samuel. Nós vamos ler hoje, Samuel, conta. Samuel 2. Primeiro Samuel ou segundo Samuel? Segundo Samuel. Segundo. Primeiro. Primeiro, Samuel. Parabéns. É o segundo. Não, o capítulo 2, nós lemos o capítulo 2, mas é primeiro Samuel. Nós lemos ontem o versículo 3, hoje nós vamos ler o 4. Os filisteus vencem os israelitas. Melhorou, Lemuel? Melhorando, graças a Deus. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus. E acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha. Emanuel, presta atenção. Então para de mexer com a mesa, por favor. Então para, olha para a mamãe, olha. Olha para mim, Emanuel. Emanuel, olha para mim. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló. Isso aqui mesmo serve de vara, quer ver? Era isso um pouquinho. Você quer ver, Manuel? É isso aqui mesmo, pode servir de vara. É isso aqui mesmo, pode servir. Tá? Você não quer prestar atenção? E tornando o povo arraial, disseram aos anciãos de Israel. Estou repetindo. Por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Enviou, pois, a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que
porque tal nunca jamais sucedeu antes. Pegar o quê? Pega e senta de novo, tá? Por favor. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Pode levantar e sentar. Então pega rápido. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram, cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Emanuel, por favor, Emanuel, você pode sentar no seu lugar, Emanuel? Você pode sentar no seu lugar, Emanuel? Por favor, senta na cadeira. Senta na cadeira, Emanuel. Senta aí, por favor. O que você foi pegar lá que você não acaba de pegar? Senta direito, Emanuel. Não está na hora disso. Senta direito, por favor. A arca... O que eu acabei de ler aqui, Emanuel? Deixa eu ver se você presta atenção. A arca da aliança de Deus. Só isso? Você ouviu? Isso é que eu acabei de ler agora. Eu li que os filisteus venceram os israelitas. Ofni, a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. Quem era Ofni e Finéias, Samuel? Eu não sei. Quem era, Samuel? Ofni e Finéias. É aquele que a terra adormeceu, né? É os filhos de Eli, Samuel. Eu acabei de ler aqui agora. Que? Filhos Agora? de Eli. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos. Rotos é o quê? O que é rotos? Não. É porque eu coloquei do Lemuel aqui. Rotos são rasgados. Trazia os vestidos rasgados e terra sobre a cabeça. E chegando... Terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. E houve também um grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. Acabou? A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porque o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. Viu, Samuel? Quando anunciou que Ofni e Finéias tinha morrido, ele estava sentado na cadeira, ele era pesado, quer dizer, ele era gordo, né? Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. De propósito? Não, ele tinha 98 anos, né? Não enxergava direito, era gordo, caiu para trás, porque na realidade ficou muito chateado, né? Porque os dois filhos morreram, a arca do Senhor foi tomada, Israel foi vencido pelos filisteus, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. E, também... Caiu com essa cadeira aqui.
a cadeira, não sei, não era igual essa, que Não, é antigamente... igual, tipo assim, ele caiu pra trás, igual eu tô sentado aqui. Caiu, com certeza sofreu. Ele era obeso, aí com certeza sofreu algum mal na hora, né? Porque ficou nervoso, estremeceu, caiu e morreu. E ele tinha julgado Israel 40 anos. Ele tinha ficado 40 anos no poder. E estando sua nora, a mulher de Finés, grávida, e próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. A mulher estava grávida e deu à luz na hora. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, porque tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, não fez caso disso. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Você sabe de cor, né, amor? Porque a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então morreu, olha, morreu os 2 filhos de Eli, morreu Eli e a nora de Eli, 4 pessoas, no mesmo dia. A arca na terra dos filisteus causa-lhe aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer, a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. E a puseram junto a Dagom. Sabe que Dagom era um deus que não é o nosso Deus verdadeiro. Levantando-se, porém, de madrugada de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído. Como, amor? Como que ele estava caído? Cara no chão, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Diante de Deus, viu, Lemuel? Nenhum Deus subsiste diante de Deus. Eles colocaram a arca perto do Deus falso caiu com a cara na terra, diante do Senhor. E tomaram a Dagom tornaram a pô-la no seu lugar. Lembra daquele dia, né, amor, que você colocou a Bíblia? Você lembra? Você colocou o livro ali perto da Bíblia e o livro caiu? Aquele livro diabólico. Livro diabólico. Diabólico mesmo. Ensinando técnicas de ocultismo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Emanuel! Anda, Emanuel, vem ouvir a palavra. Ele quebra o pescoço, ele fraturou o pescoço, por isso que ele não tá indo mais no treino na quadra. Ele mais ficou aqui, ó, o ossinho aqui, ó. Salto, né? Uhum. Ele foi pular num trem assim, finge que era um pouquinho altinho. Foi pular e bateu bateu o pescoço no chão. Aí ele disse que não tá conseguindo aguentar nem correr. Tá vendo o perigo de vocês ficar saltando? Você quebra o pescoço. Ele não saltou, não. Ele tipo assim, ele tava vindo correndo. Não era parkour? Não era parkour, não. Ele tava correndo Parkour também é pra acontecer de isso. pique-esconde. Você viu seu irmão lá na igreja? Quase quebrou o joelho. Você Ele viu, né? correndo de pique-esconde. Ele foi lá e pulou do murinho lá ali perto da Gretchen. Ele foi lá e tá! Assim. Deixa a roupa, ele meu tá filho. até pomada. Olha, você vai pra qual Isaac? Não, meu pescoço tá doendo. Pois é, você sabia que se quebrar o pescoço morre na hora? Por isso que ele caiu aqui e morreu. Fica paraplégico. Aqui. Aí quando eles levantaram de madrugada, Dagom estava caído diante da arca do Senhor, com o rosto em terra, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortada sobre o limiar. Somente o trono ficou a Dagom, pelo que nem o sacerdote Dagom, nem nenhum de todos que entraram na arca de Dagom pisaram o limiar de Dagom e Asdod, pisam o limiar de Dagom e Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu em hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus, Deus com D minúsculo. Pelo que enviaram e congregaram-se a si. Mas nosso Deus não tem D minúsculo. Não, nosso Deus é um Deus com D maiúsculo. Mas o que significa o D?
D minúsculo é que não é Deus verdadeiro. D maiúsculo é o nome de uma pessoa. Nome de pessoas é com letra maiúscula. O seu nome é com letra maiúscula, meu nome é com letra maiúscula. E Deus não pode ter Deus com D minúsculo. Não. Deus com Deus minúsculo é Deus Quente. falso. Está muito quente. Depois já dois bichos de boa. Porém, a mão do... Tá muito frio, eu tomei banho, né? Pelo que enviaram e com... Tadinho. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gade. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra elas, contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroide nas partes secretas. Parte secreta. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus. Cadê o Lemuel? Ele tá lá. E disseram: a arca do Deus de Israel a torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem a nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam com a arca. A arca não podia ficar com pessoas que não eram Eles estavam... os israelitas e tinha o povo separado para levar a arca, né? O povo, quem podia levar a arca era só quem servia no Já ministério. passou a história de Moisés? Ué, Samuel, quanto tempo? Muito tempo. Olha lá, o Samuel sabe. E já estão em Canaã já? Samuel, estão em Canaã, eles entraram em Canaã. Samuel aqui já está em Canaã. Eu esqueci. Quando a gente acabar de ler a Bíblia, vamos começar a ler de novo, porque você já está esquecendo. Os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Faz-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviares a arca do Senhor de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curado. E se vos fará saber que por sua mão se não tira de vós. Então, presta atenção, Samuel Elmer, é por isso que você esquece. Então disseram: Mas já acabou. qual é a expiação da culpa que havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma mesma sobre vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroides, a imagem dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima dos vossos deuses, e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e a Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de vos haver tratado tão mal, não deixaram ir a eles e não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomais 2 vacas que criem. Samuel, pega água para mim, fazendo favor. Você tomou, sobre os quais não tenha subido o jugo, e atai as... das forminhas e põe dentro. E atai as... Depois ele põe, amor, deixa eu ouvir a palavra do Senhor primeiro. E atai as vagas ao carro, e elevai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre um carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação
da culpa, e assim enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou sua mão. E é que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e ataram ao carro, e aos seus bezerros encerraram em casa. Obrigado, Samuel. Acabou? E puseram a arca do Senhor sobre o Tá carro. lendo quantos, mãe? 3 capítulos. 3, mãe? Não. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, também com as imagens de suas hemorroidas, e com as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiram o mesmo caminho andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela até o termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos viram a arca. E vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro. E ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor. Quem podia tocar na arca do Senhor eram os levitas. Os levitas eram da tribo de Levi, que serviam no tabernáculo do Senhor. Eles desceram a arca da tribo de Levi, irmão de Judá. A de Judá era outra tribo. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e as puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram o sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod. Uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até os aldeias, até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Até o dia de hoje? Até o dia de quando foi escrita a palavra. Pode ser que até esteja até hoje, mas isso aqui até o dia de hoje, até o dia que foi escrito isso aqui. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, portanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram aos homens de Bet-Semes, os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca que ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes. E o Senhor disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram
os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filhos, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. E chamou o seu nome Ebenezer. E disse o quê? Ele disse? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos dizer isso também, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou. Muito bem, Manuel. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. Porquanto a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias, foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava Betel, e a Gigal, e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel. E edificou um altar ao Senhor. Amém? Amém. Amanhã nós vamos ler. Os israelitas pedem um rei e Deus concede. Eles não precisavam de rei, né, amor? Tinha Samuel que julgava tão bem. E Samuel tinha muito serviço. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Era. E foi o único profeta que teve esses 3 ministérios. Por que tem que falar com você? Oi? Por que tem que falar com você assim que a gente vai seguro? Por que tem que falar o quê? Não entendi, fala de novo. Tá aniversário sério? Ah, depois a gente fala sobre isso. Vamos orar ao Senhor. Quer orar, Lemuel? Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Você quer orar, Samuel? Hã? Você já orou? Ué, mas a gente tem que orar todos os dias. Você não come todos os dias? Você consegue ficar sem comer por 3 dias? Você consegue ficar sem comer 3 dias? Não. Foi eu que consegui. Você conseguiu ficar sem comer 3 dias? Quando foi isso que eu não estou sabendo? Você até esqueceu. na rua. Ele comeu pipoca. Vamos orar ao Senhor, então. Ah, comeu pipoca! Vamos orar? Jesus querido, nós te agradecemos, Pai. Emanuel, fecha os olhos, por favor. Estamos em reverência falar com Jesus. Pai querido, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua paz, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus, por estar presente no nosso lar, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento, a saúde. O Senhor tem estado conosco nos dias difíceis, no dia de alegria, no dia de regozijo. O Senhor tem estado conosco, como o Senhor foi com Samuel, Senhor. Todos os dias o Senhor está presente na nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós somos agradecidos, Senhor, pela salvação. Somos agradecidos pela tua presença. Somos agradecidos pela vida. Somos agradecidos, Jesus, porque até aqui nós podemos dizer, como o profeta Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Jesus, o Senhor tem estado conosco. Nós te pedimos, Senhor Jesus, por favor,
Aceita a nossa adoração nessa tarde, porque nós reconhecemos que Tu és Deus e que não existe outro Deus além do Senhor. Só o Senhor merece adoração, só o Senhor merece louvor. Nós Te exaltamos nessa tarde, Te adoramos na beleza da Tua santidade e dizemos que Tu és Rei, que Tu és Deus, que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Te pedimos, Senhor, toma primazia na nossa vida, Senhor. Tu és o nosso Salvador, o Senhor da nossa alma, Pai. Meu Deus, nós humildemente Te pedimos nessa tarde, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, nos ajuda a vencer, Senhor. Os dias são maus, Pai, e sem a Tua presença não conseguimos vencer, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Estamos passando dias muito difíceis, Senhor. Muito calor, muito complicado, mas o Senhor, o mais difícil que nós não podemos ficar, Senhor, é sem a Tua presença, Pai. Porque com a Tua presença, Senhor, tudo, Senhor Jesus, se resolve. Tudo podemos na Tua presença, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, para aquelas pessoas que estão hospitalizadas, Pai. Aquelas pessoas que estão doentes, estão passando por um momento delicado na sua saúde, Pai. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que nos sara, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Os pedidos de oração, Pai, que temos recebido, meu Deus. O Senhor conhece cada necessidade, Senhor. E segundo a riqueza do Teu poder, o Senhor pode suprir cada uma das nossas necessidades, Senhor. Se for necessidade física, o Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de restaurar. Meu Deus, o Senhor pode. Não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada difícil para o Senhor, Pai. Amém. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor. Entra com providência dentro dos hospitais, Senhor. Aquelas pessoas que estão internadas, Senhor Jesus. Usa as mãos dos médicos, Jesus querido, para abençoar o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Restaura a saúde dos meus irmãos. Restaura a saúde do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aquelas pessoas, Pai, que estão precisando de libertação, Senhor. Tu és o Deus que pode libertar os cativos, oprimidos por Satanás, Pai. O Senhor tem poder de libertar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Pai, salva, Pai. Salva, Jesus, as almas que estão gritando por socorro, Pai, salva. Jesus, aquele filho, Pai, aquela mãe que está chorando por aquele filho por salvação. Tu és o Jeová, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Pai. Jesus, o Senhor entregou a Tua vida na cruz do Calvário para a salvação da humanidade, Pai. Restaura os perdidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a confiar mais em Ti, Senhor. Nos ajuda a descansar no meio da tempestade, Pai. Sabendo que o Senhor está no barco, Jesus. E quando o Senhor está no barco, tudo vai bem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, essa ansiedade, Jesus, que está assolando o povo, Jesus. Repreende, meu Pai, toda ansiedade, Jesus. Toda depressão, toda opressão, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua paz, Pai, esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, até a Tua volta, Pai. Amém.